Seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa. Peraí, trouxa é substantivo feminino, mas eu sou homem. Calma, gente, tô brincando. Seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fel e hoje eu vou fazer uma análise neossimplista, ou seja, a gente vai buscar a verdade de maneira objetiva a respeito desse fenômeno, que é o uso de pronomes neutros. Da onde que vem isso, tá? Porque tem tanta gente engajada, né, para que isso realmente seja uma coisa que fique e que seja aplicada aí na nossa sociedade. O que são palavras, da onde que vem tudo isso, a gente vai entender isso nesse vídeo. Eu vou usar as áreas da filosofia, né? A minha abordagem neossimplista é uma abordagem filosófica, sociobiologia, sociologia e acho que um pouquinho de psicologia também, porque a gente vai ter que entender técnicas de manipulação de massa. Então é extremamente importante, fique comigo até o final do vídeo, porque a gente vai tentar analisar aqui se esse fenômeno, na verdade, é uma das técnicas de manipulação de massa, tá? Quais são os mecanismos por trás dele. E aí você vai conseguir fazer o seu juízo de valor, se isso deve ser feito ou não. Minha análise é descritiva. O que eu estou fazendo aqui é uma descrição. Se eu errar na minha análise, você pode me corrigir, tá? Eu não estou defendendo que seja assim, não estou falando que é bom ou mal. A abordagem neossimplista é uma abordagem objetiva. Pois bem, o que gera esse fenômeno? Porque tantas pessoas querem mudar a maneira que a gente se comunica. Isso vem do seguinte mecanismo de dor e de prazer, que são mecanismos biológicos de preservação da nossa existência, da nossa espécie ou do indivíduo. Sempre que você sente dor, o seu cérebro está te avisando que algo está errado. Aquela situação que você está inserido está potencializando a sua extinção. Quando você sente prazer, você tem uma produção de dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, esses hormônios de bem-estar aí, o seu cérebro está te avisando que aquela situação está potencializando a sua existência. Portanto, dor e prazer são mecanismos. A dor, no caso, é um mecanismo de inibição de um comportamento ou de estímulo para que você saia daquele comportamento. A dor física ali, né, você encostou a mão em algo quente, já é para você inibir aquele comportamento. Aquela dor que ela fica do lado de dentro aqui de você e traz um certo desconforto, né? Ela não vem de algo diretamente ali externo, ali, você encostou em algo e tal. Essa dor é para que você saia daquela situação. E no caso do prazer é um estímulo, tá? Porque a origem dessa coisa de pronome neutro vem aí. Muitas pessoas, vários grupos aí, né, fazem parte de algumas minorias que estão em constante sentimento de dor por causa de rejeição social ou preconceito. Essa é a origem da defesa do pronome neutro. É porque, assim, dependendo da palavra que alguns indivíduos usam, um grupo se sente atacado, se sente ofendido, ele se sente socialmente rejeitado, excluído. Existem até, dentro da sociologia, você vai ver que dependendo do vocabulário ali, existem até formas de imposição e dominação de um grupo que detém o poder sobre o grupo que é o grupo dominado. Então, a origem está aí. Muita gente sofre diariamente porque ela é rejeitada socialmente simplesmente por ela ser do jeito que ela é. Ela sofre um preconceito diário. Então, é importante, que você tenha contato com pessoas diversas, de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, sexualidade diferente, tá? Etnias diferentes, gêneros diferentes. Para quê? Ao fazer isso, você vai entender um pouquinho da perspectiva deles. Quando a gente estuda local de fala, que não tem nada a ver que você pode falar disso ou não pode falar daquilo, é basicamente você entender a origem, toda a construção do ser daquela pessoa mediante a sociedade e ao local social que ela tá, que faz ela ter uma visão de mundo singular. Esse é o local de fala, da onde que vem a visão de mundo desse indivíduo. Então você tendo contato com pessoas diversas vai te ajudar a entender isso.
E aí você entende a origem. Em vez de você já querer brigar com alguém que está defendendo o pronome neutro, né, ou você querer brigar com alguém que está defendendo que não exista o uso de pronomes neutros, que é uma besteira, você entende da onde que vem aquela visão de mundo e aí você faz uma análise objetiva. O que a gente vai tentar descobrir aqui é se usar pronomes neutros aí potencializa a nossa existência ou a nossa extinção. Ao menos que você queira ser extinto e queira que a sociedade seja extinta, se algo potencializa a nossa extinção, a gente vai rejeitar, evitar esse algo. Se potencializa a nossa existência, a gente vai fazer esse algo, tá? A gente já é biologicamente programado para ter esse filtro aí de dor e prazer, tá? É importante a gente analisar e não agir no automático, obviamente. Então, a origem do pronome neutro é isso, ó. São vários grupos dentro da nossa sociedade que sofrem preconceito, que estão em constante desconforto simplesmente por serem da maneira que são. E por que isso dói? O nosso cérebro, ele recompensa você quando você é aceito por um grupo. Tá vendo que tá tudo relacionado ao determinismo físico biológico? Nós, como seres humanos, a gente não é a parte dos outros animais. A gente é um animal que possui a capacidade de interpretar fenômenos e criar conceitos. Porém, essa capacidade não transforma a gente num outro ser vivo alheio ao determinismo biológico existencial. A gente é parte dele. Nossa capacidade de razão, de criar conceitos, colocar adjetivos nas coisas, ela é uma característica biológica evolutiva. Ela existe para preservar a nossa existência. Então, entendendo isso, sempre que um grupo te rejeita, você está aumentando as chances de ser extinto. Então, sempre que um grupo te admira, te aceita, né, te trata com respeito, aí te acolhe, você sente uma sensação de prazer, pois isso potencializa a sua existência. Entendendo isso, a gente vai ter que fazer a seguinte análise. O que são palavras? E aí a gente vai chegar no pronome neutro, faz sentido ou não. E aí eu vou entrar nas técnicas de manipulação de massa, tá bom? Esse vídeo já tá na metade aí, aguenta aí. Palavras são externalização, é uma externalização, você está colocando para fora aí, externalizando um pensamento. Então, as palavras por si só, elas não possuem poder, sabe aquela coisa de abracadabra? Isso de colocar poder na palavra, como se essa palavra X aqui fosse mais poderosa que a palavra Y, é um erro, é egocentrismo metodológico. O poder que as palavras têm, né, o poder assim de ação, de influência, é diretamente ligado ao poder que o grupo daquela sociedade dá a essas palavras. Por isso que a gente tem, tal palavra não pode falar, essa palavra aqui pode falar, isso aqui é um palavrão. As palavras são meros códigos. Então, eu vou recomendar aqui, ó, o Tolkien, cara. É um cara que adorava estudar línguas. Vai abrir sua visão aí quando você estuda a história do cara. Uma língua, ela é o reflexo de uma cultura, de um povo. Várias palavras que a gente usa, elas possuem um contexto histórico. Por isso que hoje muitas pessoas querem o desuso de vários termos, porque eles representavam um momento da história no qual um grupo era extremamente oprimido por um outro grupo. As palavras que surgiram nesse contexto, elas refletem isso. Então, muitos termos que as pessoas usam aí refletem isso. Então, quando você fala o termo, por exemplo, denegrir, né? Se você estudar a origem desse termo, você vai ver que ele tem um cunho social extremamente poderoso aí, no sentido de muitas pessoas são atacadas por esse tipo de conceito, né? Elas se sentem atacadas por causa de um contexto histórico social de opressor e oprimido, tá? Porém, não está na palavra em si, e sim no grupo que atribui aquilo à palavra. A palavra é só um código. Da onde que vem esse código? Palavras são externalizações de pensamentos. E agora é o X da questão, ó. O que gera um preconceito é algo que faz com que o indivíduo que faz esse ato preconceituoso, ele interpreta que o objeto ali de preconceito está colocando a existência dele em risco. Então, o objeto não, né? O objeto, quero dizer, o sujeito no qual ele tem preconceito,
Tá? O preconceituoso, ele interpreta que aquilo que ele está criando um preconceito, né, coloca a existência dele em extinção. Tem a ver com os mecanismos de dor e prazer e tem a ver com nossos mecanismos de amor e ódio. Tá? Sem misticismo, sem dogmatismo. O que é o amor? Filosoficamente falando, abordagem neossimplista. O amor é a vontade máxima de potencializar a existência de algo. Então, o objeto do seu amor, tá? Você quer que aquilo exista em máxima plenitude pela maior quantidade de tempo possível. Por que você ama aquilo? Porque você interpreta que aquilo, a existência daquilo, potencializa a sua existência. Por isso que você ama a sensação que aquilo te traz. O que é o ódio? A vontade máxima de potencializar a extinção de algo. Todo mundo tem ódio. Se você ama algo, você automaticamente vai odiar o que coloca esse algo que você ama em risco. Você ama gatinhos? Você conhece alguém que quer matar gatinho, judiar? Ó, judiar já tem um peso histórico aí. Pessoas que querem maltratar gatinhos, você vai odiar a maltratação aí de gatinhos. Você vai odiar pessoas que querem maltratar gatinhos. Tá? Você ama a vida. Você automaticamente irá odiar pessoas que querem acabar com a vida, que possuem desprezo pela vida. Então você vai ter uma rejeição a pessoas que defendem aborto, pena de morte, guerras, enfim. Você ama a paz, você vai odiar a violência, tá? Da onde que vem o mecanismo de amor, de ódio? É um determinismo biológico existencial para preservar a nossa existência como indivíduo ou espécie. Eu estou fazendo esse dualismo indivíduo ou espécie, que dentro da sociobiologia, você vai perceber que o Edward O. Wilson, que é o teórico principal aí dessa visão, aí, desse estudo, nessa área de estudo, ele vai defender que alguns indivíduos possuem o gene egoísta, né? É como se o cérebro dele falasse, eu tenho os melhores genes, então mesmo que em detrimento de outros, eu vou continuar os meus genes aí. Então, para a natureza, a gente é apenas veículos transportadores dos nossos genes. Existe o gene altruísta, que é eu me sacrifico pelo bem do grupo, da espécie. Então a gente tem momentos na história que um tipo de gene ele é mais incentivado do que o outro. Né? Pode ser uma manifestação natural aí de equilíbrio da espécie, né? Que tudo isso tem a ver com pronome neutro. A força que alguns indivíduos vão defender isso é porque eles possuem um alto senso de empatia perante aquele grupo que é oprimido por algumas palavras aí, ou pelo uso de algumas palavras. Então, eles reconhecem o sofrimento alheio e eles se sentem extremamente desconfortáveis com o sofrimento alheio. Por isso que eles defendem algo. O gene egoísta ele vai pensar assim, quem é você para falar a maneira que eu me expresso? E quando eu falo em egoísmo e altruísmo, não estou falando como se um fosse bom ou um fosse ruim. Ambos são mecanismos naturais de preservação da nossa espécie. Então, quando você entende da onde que vem, para que serve, você entende como isso é usado. Ó, neosimplismo, o que é, por que é, causa e consequência, como lidar com aquilo. Esse é um exemplo clássico de reflexão neossimplista, que é o que eu fiz até aqui. Pensamentos e sentimentos, eles estão relacionados. Ambos estão alheios ao nosso controle, à nossa criação. Você não cria os seus pensamentos, você não cria os seus sentimentos. Você é apenas o veículo biológico que manifesta eles. Então, tudo que você sente ou pensa acontece ali no seu corpo, alheio à sua vontade, alheia ao seu controle. Você não sabe o que eu vou falar da mesma maneira que você não sabe o que você vai pensar daqui pra frente. Então, por que é tão importante você entender isso? Quando eu tento controlar palavras, indiretamente eu estou tentando controlar a manifestação de pensamentos, que são, por definição, a essência dos pensamentos, elas são incontroláveis. Não tem como eu controlar um pensamento, a origem, o surgimento dele. O que eu posso fazer e sociedades fazem o tempo todo é punir uma manifestação de um pensamento. Você falou tal coisa, vai ser punido. Você agiu de tal maneira, vai ser punido. Ou incentivar um outro tipo de manifestação de pensamento. Ah, você age assim? Ah, biscoitinho, palma pra você. Então é isso que está acontecendo na prática. Quando pessoas querem controlar uma língua, que é
o reflexo daquela sociedade, que é uma manifestação de um pensamento, elas estão tentando, de maneira ineficaz, controlar a maneira que as pessoas pensam, a maneira que as pessoas são. O que deve ser feito se você quer evitar um comportamento destrutivo que potencializa a extinção de indivíduos é analisar a origem desse comportamento. O que é esse comportamento? Por que ele é assim? Como que eu lido com isso? Então, uma análise objetiva soluciona essa questão. Portanto, como que as pessoas usam isso hoje? E agora eu vou entrar em técnicas de manipulação de massa. Existe o gatilho psicológico de querer fazer parte e ser aceito por um grupo. Esse gatilho, ele é algo objetivo, ele faz parte da nossa essência como indivíduo. Ser rejeitado por um grupo potencializa a nossa extinção, não nossa existência. Então o gatilho está lá. Existe um senso de pertencer a um grupo, portanto, mesmo que seja o grupo oprimido, as minorias aí, é um grupo. Eu fazer parte do grupo de oprimido é melhor do que eu ser um oprimido sozinho. Então esse gatilho ele é usado quando as pessoas falam você sofre, esse grupo é o grupo do bem, esse grupo é o grupo do mal. Muitos governos usam isso. Eu vou recomendar 2 filmes que abordam a questão de você querer controlar sentimento e pensamento. Pegue o filme Equilibrium, tá? É com Christian Bale, eu acho que esse filme ele é de 2001. E pegue o filme Fahrenheit 451 aí, que tem a versão mais nova, eu prefiro a versão antiga, mas os dois são assistíveis aí, tá? Que eles querem impedir que as pessoas sintam, então eles proíbem livros e arte aí, tá? O arte, no caso, é no Equilibrium. Você tentar controlar a manifestação de um pensamento é você tentar controlar a essência de um indivíduo. Se você não gosta da maneira que o indivíduo age, você pode boicotar esse comportamento. Dentro de uma sociedade só vai existir 2 cenários possíveis. O cenário no qual todo conflito ele é resolvido através da iniciação de violência física ou ameaça disso. Ah, você não vai fazer o que eu quero? Eu vou te matar, vou te bater. Tá? Esse é o cenário que a gente define como antiético. A ética é a manifestação da nossa capacidade racional que ela vai servir para incentivar o comportamento altruísta, no sentido de não altruísta, mas mutualista. Tá? Você pode ser ético e extremamente egoísta. Aí, tá? Não são antagônicos. Egoísmo não é sinal de antiético. Tá? Leia o livro A Virtude do Egoísmo da Ayn Rand, vai te esclarecer esse ponto. Voltando. Então, a outra maneira não antiética, ou seja, não de dominação, de viver numa sociedade, é basicamente... O pessoal da Clara me ligando aqui. É basicamente você ter relações de mutualismo. Ou seja, os conflitos aí eles são resolvidos através de trocas voluntárias ou através de uma regra que iniba a iniciação de violência. Palavras não são iniciação de violência física. Uma palavra pode fazer com que um indivíduo se sinta mal por causa dessa rejeição social aí, por causa do cunho social histórico que essa palavra tem. Ou até como forma de dominação, né? Se eu usar uma palavra para mostrar que aquele indivíduo é inferior, ele vai se sentir mal porque ele está sendo rejeitado socialmente. Então, no caso de uma sociedade ética, todas as relações são feitas através do mutualismo. Eu ofereço algo que o indivíduo quer e em troca ele me oferece algo que eu quero. Essa é uma sociedade ética. É sempre antiético eu tratar outros indivíduos como recursos. Porém, isso é extremamente comum na natureza. Por isso que isso existe aqui com os seres humanos. Um grupo dominando outro grupo. Usar uma ideologia, um conceito, é a maneira mais eficaz porque ela ilude o grupo dominado. Então, quando alguém faz você sentir que você pertence a um grupo, porque você defende o grupo do bem, você é empático, você sentir empatia não te faz bonzinho, você é programado para sentir assim. E o egoísta, ele não é malvado, ele também é programado para ser assim. O que a gente pode fazer numa sociedade ética é, opa, você está iniciando violência contra um indivíduo pacífico, isso tem que ser inibido. Aí você prende a pessoa, ela vai arcar com as atitudes dela. Porém, é antiético você proibir a manifestação de um pensamento. Entenda por que o indivíduo pensa da maneira que ele pensa, e aí uma reflexão objetiva resolve o problema do preconceito.
O indivíduo que sente preconceito, né, você pode ser estimulado socialmente a vida inteira a ter preconceito pelo aquele grupo. Então, o indivíduo ele pode ser homofóbico a vida inteira, ter preconceito a vida inteira. No dia que ele conviver com pessoas que são alvo do preconceito dele, automaticamente o cérebro dele vai interpretar: opa, essas pessoas aí, elas não aumentam a minha chance de ser extinto. Eu estava enganado. Aos poucos ele vai começar a sentir empatia com essas pessoas. Esse é um mecanismo natural. Não é eu proibir ele de manifestar os pensamentos dele. É ele conviver com uma diversidade sociocultural aí, que aí vai fazer ele perder automaticamente esse preconceito. Da mesma maneira que um grupo ou um indivíduo que ele é atacado por um outro grupo, isso começa a se repetir, o cérebro dele, ao ver um indivíduo que tem as características do grupo opressor, automaticamente ele vai ter um sentimento de ódio, porque aquele grupo ele vai interpretar que coloca a existência dele em risco. Por isso que existem pessoas misóginas, pessoas misândricas, são mecanismos de defesa da preservação do indivíduo da espécie. Então, vários tabus que a gente tem aí são justamente para preservar a nossa existência. Portanto, se a sua intenção é viver numa sociedade livre, pronome neutro é um método ineficaz. Isso existe porque um grupo quer que a agressão, o sentimento ruim que o outro grupo sente, acabe. Porém, é uma maneira ineficaz, porque eu mudar a maneira que o indivíduo se expressa, por mais que isso entre, né, na língua e seja estimulado e seja punido, o sentimento ele é natural. O que faz alguém sentir empatia ou preconceito, né, você sente vontade de potencializar a existência de outro ali, simplesmente por ele ser do jeito que ele é, e o sentimento de você querer potencializar a extinção do outro simplesmente por ele ser do jeito que ele é a interpretação. Aquele indivíduo potencializa a minha existência ou a minha extinção. Portanto, para evitar um juízo aí equivocado, a solução é analisar os fenômenos de maneira objetiva e indivíduos terem contato com diversos outros. Não você separar as pessoas em grupinhos ali, que é o que os governos fazem. É uma técnica extremamente eficaz de técnicas de manipulação de massa. Eu pego um grupo, falo que ele é o grupo do bem, o outro grupo é o grupo do mal. Eu crio aí quase que um dogma, ou seja, algo que é inquestionável. Então, se eu questionar algo que você acredita, eu já sou o demônio. Então, as pessoas nem estão abertas ao diálogo. Isso é extremamente eficaz na técnica de manipulação, porque ela anula a análise objetiva, o debate, que é o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, tá? Deixa aí nos seus comentários o que você acha dessa minha análise, tá? Se ela estiver equivocada, eu vou me retratar, você pode me corrigir. Porém, pronomes neutros não é uma maneira eficaz de você evitar o preconceito, de você evitar a dor. É simplesmente uma técnica de manipulação de massa que o grupo que está no poder vai usar para transformar você num gado, num peão, num mero recurso. Então, se você quer uma sociedade que as relações sejam mutualísticas, que seja uma sociedade ética, primeiro passo, essa sociedade vai ter que ser voluntária. A participação dela vai ter que ser voluntária, já não é na nossa. A ética vai ter só uma regra. Você pode fazer o que você quiser, menos iniciar violência contra indivíduos pacíficos. Tudo o resto você pode fazer. Você vai se expressar de maneira completamente livre. E aí você pode usar o boicote para indivíduos que se manifestam de maneira que você não gosta, não aprova. Ou pode sentar com esse indivíduo, fazer uma análise objetiva, e aí você consegue demonstrar que ele está equivocado. E aí, aos poucos, a hora que você convence ele que aquilo que ele está fazendo não vai potencializar a existência dele, automaticamente ele vai mudar, porque nós já somos programados para ser assim, tá bom? Gostou desse vídeo? Ó, no banner você tem os links aí para conseguir o meu livro, tem uma análise de sociedade aí e de amor e ódio no meu livro, tá? Se você quer apoiar o canal, os links estão aqui na descrição. Meu nome é Mike Oufel, quer me seguir, quer trocar uma ideia no Insta, no Instagram, tá aqui no banner também. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu comentário, isso me ajuda muito. Beijo do trouxa.